Fala galera, estamos aqui para mais um Descomplicando Engenharia de Software. Hoje eu vou trazer uma coisinha diferente, eu vou trazer a segunda linguagem que eu trabalho, que é JavaScript, né? Eu gosto muito do back-end do JavaScript. E aqui, qual é a minha ideia? Eu estou trabalhando num projetinho novo e a gente sempre quando começa um projeto novo, geralmente a gente começa com a parte do usuário, segurança e tal. Então eu decidi pegar o que eu uso ali com questões de segurança, essa parte assim, e decidi dar uma abstraída e eu criei um projetinho base aqui, que tá no meu GitHub, até depois para o pessoal baixar, onde eu trago já toda a parte de usuário pronta, né? Se você quiser usar na sua aplicação, né? Ela já serve como base, porque ela já tem várias questões envolvidas ali. Ela não tá assim, digamos, 100% completa, né? Porque depende muito do projeto onde ela está inserido, mas essa seria mais uma contribuição que eu gostaria de dar e dizer o que que eu costumo utilizar quando eu trabalho com JavaScript. Beleza, galera? Então, antes de começarmos, né? Deixe o seu like e se inscreva no canal, hein? Conto com você. Bom, vamos lá. Então, aqui está o repositório do projeto, né? Projeto base back-end Node. O que temos aqui? Tá, temos as pastas, enfim. Aqui, ó, eu trago toda uma explicação do que é o projeto, tá? Então, esse repositório representa o projeto back-end com autenticação de usuário completo, desenvolvido em Node.js com Express. Ele pode ser utilizado como base para novas aplicações que exigem um controle de acesso, segurança, JWT e persistência de sessões, tá? Funcionalidades: autenticação JWT, criptografia com senha, ah, controle de acesso com rate limit e heads, estrutura modular extensível, envio de e-mail para verificação e recuperação, integração com heads para sessões e bloqueio de IP. Endpoints disponíveis. Aqui são as rotas que eu criei base, né? Nessa aplicação. Então, aqui a gente tem um post em usuários para criar um novo usuário, um post em login para autenticar, né? Um post ativar, que ele ativa a conta, tá? No caso, essa aplicação funciona assim: tu cadastra o usuário para poder fazer login a primeira vez, você tem que ativar a conta. Tá? Então, ativou a conta, consegue fazer login. Se o token expirar, tem aqui uma rota para gerar um novo token, certo? Tem uma rota para solicitar senha. No caso aqui, não é que ele solicita nova senha. Ele solicita vem um token, tá? Um token, um endereço para cadastrar uma nova senha. E aqui é onde cadastra a nova senha, beleza? Todas essas rotas aqui são públicas, elas não têm autenticação. Porém, elas têm verificação de rate limit, negócio para banimento e tal, né? Por isso do Redis ali que eu estou usando. Para quem não sabe, o Redis é uma espécie de banco de dados não SQL do tipo chave-valor, certo? Muito rápido, ele trabalha na memória. Então, é bem interessante, tá? Bom, vamos lá. Rotas que exigem acesso pelo token, né? Então, nós temos uma que lista os usuários. Não criei a parte de filtros, nada, cabe a imaginação de quem for usar isso aqui, né? Mas seria listar todos os usuários da plataforma, que só o usuário admin tem acesso. Retornar os dados de um usuário específico, né? Aqui ele retorna do meu usuário que está logado ou de outro, mas de outro somente se for admin também, tá? Se não for admin, não consegue retornar de outro. Atualizar dados do usuário, mesma coisa, mesma ideia, né? Atualiza o meu, ou se for para atualizar de outro, tem que ser admin. Desativar a conta do usuário, mesma questão. Excluir um usuário, esse aqui, exclusão lógica do banco de física, né? Do banco de dados, então somente admin também. E o logout, né? Sair da sessão. Enfim, aqui tá. Tecnologias utilizadas. Galera, eu quando trabalho com JavaScript, eu tento utilizar o que está mais tempo no mercado e o que é mais genérico. Eu dificilmente, se eu trazer exemplos aqui, vou estar usando algo assim, hypado, algo do momento. Eu tento usar o que é mais clássico sempre, tá? Então aqui está um básico aqui para criar API, beleza? Que pode variar o banco de dados, né? Aqui eu estou usando MySQL. Aqui eu estou usando um que até não precisa mais estar usando, que é o Crypto, porque o próprio Node já tem a de criptografia dele agora, embutida. Enfim, né? Tem o NodeMon ali, só uso para desenvolvimento, né? Não uso em produção. Então depende
cada qual que for usar. O resto é básico para criar uma API, tá? E é o que é mais usado, vamos assim dizer. A estrutura do projeto, tá? Aqui é a estrutura de como está esse projeto aqui. Eu sempre bato na tecla, eu vejo muitas perguntas na rede social sobre a estrutura de pastas, como tem que ser a estrutura de pastas. Gente, isso aí não influencia em nada no teu projeto, tá? Não vai influenciar em desempenho, não vai influenciar se está melhor, se está pior. Vai influenciar de como você encontra, né? Você encontra os arquivos dentro desse projeto, né? Se você quer organizar de uma forma que você se ache, ou, por exemplo, se você for trabalhar com equipes grandes, né? Equipes além de você, na verdade, nem grandes, mas mais de uma pessoa, né? É bom ter uma estrutura padronizada. Eu padronizo a minha estrutura assim. API, dentro da API eu coloco todas elas, usuários, se eu tivesse ali clientes, ficaria tudo ali dentro, né? Produtos, enfim. Config, coisas de configuração, middleware, banco e tal. BD ali é só os scripts, né? Eu não uso, depois tem até a parte de baixo, eu não uso migrations, porque eu não gosto muito. E por que eu não gosto? Não sou ambientado, sinceramente, tá? Nunca parei para ver, para usar, para realmente ver que vantagem tem, porque eu lido com o banco de dados direto. Então eu prefiro fazer os scripts na mão, executar na mão. E até porque na empresa eu tenho um agendador de scripts que a gente mesmo criou, não deixa de ser um migrations, então, tipo, não faz muito sentido. Eu hoje não utilizo isso. Esquemas JSON, toda que API que eu crio, eu costumo trabalhar com criação de esquemas, tá? Porque eu acho mais prático de fazer validação, ficar algo mais profissional e mais robusto, vamos assim dizer. Aí ali eu jogo todos os modelos de JSON. Tasks, tarefas automatizadas. Isso aqui eu não costumo fazer nos projetos. Eu criei essa pasta aqui, depois eu vou explicar por quê. Porque eu botei 2 tarefas automatizadas aqui no exemplo, mas que talvez isso seria ideal ser uma outra aplicação, um outro serviço rodando, tá? É para ambas as tarefas. Mas eu coloquei aqui, depois eu vou, quando eu estiver falando do projeto, eu vou explicar o porquê. Úteis, aí aqui, né, funções utilitárias, genéricas, enfim. Banco de dados, estou usando MySQL, tá? Ali eu digo que na pasta DB tá os scripts, né, para vocês usar de exemplo, né? Tem aqui, aqui dentro, ó, tem 3 scripts aqui para poder fazer isso aqui rodar, são as 3 tabelas que eu estou usando no projeto. Ok, requisitos, ok, os requisitos tem que ter o MySQL, se for usar o MySQL, enfim, o heads, né, e pode usar tudo isso aqui em Docker, né, não precisa instalar diretamente na máquina, vamos assim dizer. Aqui tem o setup de MySQL para Docker, um setup do heads para Docker, como rodar localmente, né, beleza, puxar o git, npm install, aqui o modelo do env, tá, esse aqui é muito importante, porque ele não está no projeto, né, não se bota .env no projeto. Então aqui tem os dados de conexão do banco de dados. Aqui é a chave para gerar senha, tá? Aqui é a chave do token, tá? A chave de assinatura, né? Esse debug eu acho que esse debug eu nem estou usando na aplicação agora que me pegou, que eu copiei de um outro que eu já tinha. Acho que nem estou usando aqui, que eu uso isso aqui para logs, mas enfim. Aqui a porta, bom, a porta da API, da onde vai ser acessível pelo CORS, né? Então aqui é importante também, asterisco, acesso a qualquer lugar. Esse origem é usado na parte do e-mail lá, depois eu vou mostrar um esquema que eu deixei pronto também, de exemplo. Aqui dados de e-mail para enviar e-mail, tá? Porque aqui tem uma funcionalidade que cadastra o usuário, manda e-mail para o usuário, para ele ativar a conta, essas coisas assim. Então eu já fiz uma coisinha bem completa aí para o pessoal usar. E como tem alguns lugares que eu tenho o nome da aplicação, então aqui tu pode botar o nome da tua aplicação, né? Que daí ela vai replicar já em alguns lugares. Bom, configurar uma SQL, iniciar o heads, executar a aplicação, enfim, não tem mistério. E se você quiser contribuir, né, aqui tem meus contatos, enfim, né. Então, vamos lá, galera, vamos para botar a mão na massa aqui, tá? Então, repositório Diogo Loff lá no GitHub, base back-end Node, beleza? Vamos lá para o código, então. O que acontece aqui? Então, aqui está a minha estrutura de pastas, conforme eu descrevi lá, tá? Vamos lá, para o básico, API. Só desenvolver API aos usuários, obviamente,
A ideia é só deixar as partes de usuários pronta. Aqui é um pouco explicando como é que eu desenvolvo minhas APIs. Eu costumo trabalhar assim. Então, por exemplo, aqui tem usuários service, começa tudo pelo service, que é a parte onde gerencia o banco de dados, né? Então, aqui tem todas as funções que eu estou usando, listar usuários, buscar usuários, isso tudo diretamente com o banco de dados. Eu tenho um padrão aqui que eu monto de retorno e tal, né? É um padrão meu, enfim. Então, a parte service, eu crio um controller. Aí no controller eu coloco daí, vamos dizer que seriam as regras de negócio, tá? Então, aqui tem as funções que chamam lá no service, por exemplo, né? Então, tá tudo aqui. E o routers, que daí eu coloco as minhas rotas. Beleza, galera? Se eu fosse criar uma outra API aqui, eu ia criar outra pasta, por exemplo, uma API de cadastro clientes. Clientes, e dentro dela provavelmente teria clientes service, clientes controller, clientes router. Tá ok? Então seria dessa forma que eu faria, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque tô com a garganta seca. Bom, vamos lá. Fechar o index aqui também. Config. Na config, aqui costuma ter mais coisas, né? Mas aqui nesse projetinho só ficou isso. Ficou a parte de conexão com o banco de dados. Eu estou usando Kinex, né? E MySQL2. Kinex ferramenta, né? MySQL2 é o banco. Aqui é middlewares, né? Enfim, tem 2 básicos só aqui. Não criei mais 2 ou 3. Não. Um é a configuração e tenho 2, Tem um geral aqui que verifica o token e um outro que verifica se o usuário é admin. Isso aqui é um outro middleware também, tá? Podia estar tudo junto aqui, mas eu gosto de separar. Aqui é referente aos rate limiter, né? Por exemplo, muitos acessos simultâneos, muitos acessos do mesmo usuário, bloqueio de IP, né? Aqui eu estou fazendo um controle disto aqui, né? Hoje o controle que eu estou fazendo é, por exemplo, dentro de 10 minutos, para as rotas públicas, tá? Eu não botei para as rotas que estão privadas, porque daí depende muito da aplicação que você vai fazer, né? Mas para rotas públicas, se eu pegar aqui, por exemplo, aqui do usuário, eu tenho essas rotas que são públicas aqui, ó. Então, por exemplo, assim, proteger rota pública. Isso aqui está vindo lá do rate limiter. Aqui, tá? O proteger rota pública, ele faz as duas. Ele verifica a penalidade primeiro. Se já não foi penalizado, o que é penalizado? É o banimento. Então, eu botei um banimento aqui de 1 hora, tá? E não está banido, ele verifica a limitação de requisições. Então, como é que funciona aqui, ó? Eu criei uma janela aqui, 10 minutos, tá? Dentro dessa janela, 10 requisições, beleza? Se a pessoa tentar mais de 10 requisições em rota pública dentro dos 10 minutos, ele vai dar um aviso dizendo para aguardar 10 minutos e tentar novamente. Se a pessoa continuar infringindo isso, infringir 3 vezes, tá? Que daí a lógica está aqui dentro, certo? Na realidade aqui é só implementando aqui a verificação, né, o incremento e tal, e aqui é 1 hora de banimento, mas a lógica de incrementar tá aqui, que é uma funçãozinha que tem que... Onde é que eu botei ela? Verificação... aqui, ó. Tá? Que é o verificar a penalidade, que é o que dele é um middleware, né? Então ele vai verificar aqui, por aquele IP que está conectando, vai verificar se já atingiu mais que 3 violações ali. Se atingir essas 3 violações, vai ficar bloqueado por 1 hora. Então, botei essa verificação. Isso aqui é uma coisa muito importante. Às vezes o pessoal não, né, tá começando a criar APIs, né, tá querendo criar um projetinho. Isso aqui é uma coisa que às vezes o pessoal não se atenta, tá? Essa parte, lembra de fazer o token, né? Essa parte aqui, ó, mais básica aqui, de verificar o token, verificar o usuário, mas não pensa nas limitações de tentativas, né? Porque às vezes tu pode ter força bruta, outras coisas acontecendo aí. Então é importante esse tipo de situação. Seria ideal para as rotas privadas também colocar isso, porque uma pessoa mal intencionada poderia logar e ficar, né, tentando fazer vários acessos ali em alguma rota. Seria importante também, tá? Mas daí aqui eu não criei nenhum middleware dessa forma. Seria basicamente criar um outro middleware
baseado mais ou menos nesse aqui, talvez tu não precisa botar o ban, né? Talvez só colocar o bloqueio simples. Seria só basicamente isto aqui, tá? Isso aqui. E só que daí vai variar de como você vai construir tua API, por exemplo. Se você construir um negócio que faz, tipo, intencionalmente faz muitas requisições, você tem que pensar aí qual seria esse número de requisições dentro do tempo para evitar de acabar dando bloqueio e não deveria ter bloqueio, certo? Então tem que ser bem pensado também isso, depende da aplicação que for fazer, né? Então seria basicamente criar uma outra rotina dessa aqui e aplicar em cima das rotas, né? Aqui, né? Botar aqui no começo, por exemplo, ou não, depois da autenticação, né? Poderia ser tanto depois ou antes, tanto faz, né? Talvez antes era melhor, né? O rate limiter sendo botar antes, acho que é melhor. Então seria mais ou menos isso, tá, galera? Bom, com relação a banco de dados, tá? Tudo daí é uma coisa minha aqui. Apesar de ser muito simples aqui, o que eu tô fazendo, eu gosto de trabalhar com transação. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu começar a ir no início aqui. Listar usuários não tem transação, porque é um select, tá? Para quem não sabe, na verdade, não tem transação entre aspas, né? Porque qualquer coisa que você faz no banco de dados gera uma transação. Mas aqui eu falo de transação de gravações, tá? Então, assim, onde tem selects e tal, eu não uso transação implícita no código, tá? Agora, onde, ó, buscar usuário não tem, buscar e-mail não tem, criar usuário, ó. Criar usuário, eu estou encapsulando dentro de um outro procedimento aqui, ou executar transação, tá? Isso aqui está vindo de dentro do, eu acho que está aqui em úteis, banco de dados, isso mesmo. Deixa eu botar aqui. Executar transação. Então aqui eu inicio uma transação implícita, executo o que eu estou fazendo lá, né? O meu callback lá, forço um commit e dou o resultado. Se der algo errado, dou um rollback, né? Gero aqui o meu padrão de mensagem de erro aqui. Cabe pessoa que for usar isso testar para entender como é que eu faço as mensagens aí. Até eu tenho um padrãozinho, depois quando nós estiver testando aqui também vai ser possível ver. Então, aqui eu forço um commit e um rollback, caso der errado. Aí tu vai dizer assim, Diogo, mas tu tá usando MySQL, tá executando só, por exemplo, que criar usuário, só faz uma coisa, né? Não faz uma coisa, ó, faz duas coisas aqui, ele tá criando o hash lá. Esse criar hash, só deixa eu ver uma coisa aqui. Não, tá, isso aqui é só o hash, não tá gravando na tabela. Aqui só tá cadastrando o usuário mesmo. Então, por exemplo, assim, como é só um insert, talvez não precisaria ter a transação. Mas eu gosto de trabalhar padronizado dessa forma. Se eu tivesse aqui dois inserts, por exemplo, né, de duas tabelas, é ideal que eu trabalhe com transação, porque se der errado na segunda tabela, o rollback vai desfazer da primeira, né? Então, eu já trabalho por padrão assim, tá, galera? Então, só para entender como é que isso aí funciona, tá? Então, é dessa forma, né? Alterar o usuário, mesma coisa. Ativar o usuário também tem transação, enfim, tá? Só o que não tem transação aqui é o que eu estou fazendo o select direto. Ok? Então, é isso aí. Acho que esse aqui faz as duas coisas, ó, gerar token de autenticação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui faz duas, ó. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Por exemplo, se der um pau, ele gravou nessa tabela aqui, ó. Se der um pau nessa aqui, ó, aqui vai desfazer. Eu trabalhando dentro de uma transação implícita. Então, né? É um padrão que deve. Na minha opinião, todo mundo devia trabalhar dessa forma, mas enfim, é opinião, né? Vamos lá. Então, isso aí. O que mais que a gente tem aqui? Aqui eu tenho os scripts, como eu falei, eu não trabalho com migration, né? Então aqui tem dos scripts de exemplo para vocês, né? Porque se for querer testar a aplicação, vai ter que cadastrar a tabela igualzinha como está aqui. Esquemas. Aqui é uma outra coisa que eu uso. Por exemplo, aqui, usuário controller. Vamos pegar o usuário controller. Digamos aqui, ó. Deixa eu pegar o cadastrar
Criar usuário. Criar usuário, por exemplo. O que que acontece? Aqui, ó, validar usuário, tá? Esse cara aqui já está validando, vem da onde? Vem lá da minha lista de esquemas. Então, tem um arquivo aqui que é lista de esquemas. Se eu tivesse, por exemplo, clientes, eu provavelmente teria um esquema de clientes, ó, aqui eu tenho de usuário, né? Provavelmente eu teria mais um, provavelmente não, eu teria mais um esquema de clientes, por exemplo, e aqui no lista esquemas, eu teria uma outra variável para, digamos, validar o esquema de clientes e assim por diante, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Tem o site aqui que gera os esquemas, então é fácil de fazer, tá? Tu pode muito bem só botar ali os campos que tu quer e tal, como o próprio site já gera, então fica fácil. Não, tu não precisa escrever isso aqui e tudo. No máximo adaptar alguma condição, como eu tenho aqui, né? Por exemplo, operação aqui, ó, incluir esses campos aqui. Se for operação editar, é só nome e sobrenome. Se for editar e-mail, e-mail. Se for editar senha, é senha. Eu não deixo, por exemplo, na editar e-mail e senha. Então, tem umas verificações aqui, né? Isso facilita muito, tá? Deixa eu não salvar isso aqui. O que mais que temos aqui? Aqui eu tenho um utilitário de criptografia só para facilitar. Eu particularmente gosto de trabalhar tudo com o nome das minhas funções em português, tal. Tem alguma coisa ali escrito em português com inglês junto, o pessoal pega no pé, né? Mas no dia a dia é assim que se trabalha. Enfim, eu não trabalho para empresa gringa, tá? O meu software não é vendido para fora, então, né, para mim tá tudo certo, tá, galera? Opinião novamente, tá? Tô emitindo minha opinião. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Tem algumas funções aqui. Eu tenho um randômico aqui, base data. Passo uma data, ele gera um randômico. Eu tenho um randômico baseado em UID, daí isso aqui é uma função, né, que é padrão tem no Node. Aqui eu gero uma função um hash baseado no bcrypt. Aqui é a comparação de hashes, né, também usando o bcrypt. Aqui eu gero token JWT, né? Aqui eu decodifico o token. Aqui eu verifico se o token é válido, né? Teoricamente aqui ele faz a codificação e compara, né, com a assinatura e tal, ver se tá válido. Tá? Genérica, o que temos na genérica? A genérica eu tenho uma função que verifica algo se está vazio, né? Por exemplo, se vimos aqui, ó, está vazio, né? Ou tá vindo body lá, está vazio. Então, eu tenho em vários lugares essa verificação do estar vazio, né? Aqui na alteração também deve ter. Ó, está vazio, enfim. Então, em vários lugares eu verifico isso, tá? Não sei se aqui tá abraçando todos os tipos, todas as coisas, mas eu vou dizer que eu uso essa função já há muito tempo nos meus projetos lá da empresa e nunca passou nada. Data e hora atual, né? Retorna um moment. Data e hora atual formatada, enfim. Aqui converte data para o padrão brasileiro, tá? Trata erro, aí aqui vem o meu trata erro lá, que daí eu monto o meu padrãozinho de mensagem, porque eu não gosto de mandar só simplesmente lá 400 alguma coisa e só uma mensagem, tá? Geralmente uma mensagem genérica. Eu gosto de, às vezes, mostrar o erro. E aqui tá o debug, ó. Se o debug tá S, ele vai mostrar a mensagem do erro que aconteceu mesmo. Se o debug tiver não lá do env, né, que eu até fiquei na dúvida se estava usando não, ele vai retornar provavelmente uma mensagem mais genérica, tá? Que está sendo passada provavelmente aqui, ó. Esse MSG que está sendo passado aqui. Beleza? Então, depende do que a forma se está ativa ou não, tá? Digamos aqui, ó, por exemplo, provavelmente aqui no banco, pegar, por exemplo, se desse um erro de banco de dados aqui, ó. Tá vendo aqui no executar transação aqui, ó? Eu tenho uma mensagem genérica aqui, ó. Erro ao gerar token de autenticação. Beleza? Então, provavelmente digamos que a tabela lá tá faltando um campo lá. Se tiver o debug marcado, ele vai dar essa mensagem mais
o erro é um no field, sei lá, enfim, como é que vai mostrar o erro lá? Ah, se tiver o debug não, ele só vai mostrar erro ao gerar token de autenticação. Então, é isso aí. O que mais tem lá na genérica? Eu não fico o arquivo aqui, se não me dá dois cliques. Vamos lá. É isso aí. Botei só as funçãozinhas mais básicas, né? A função de enviar e-mail, aqui então tem a função de enviar e-mail, já tem um template de e-mails aqui, tá? Eu criei um template de e-mail de cadastro, de usuário, boas-vindas e recuperação de senha, senha alterada, e é isso. É esses quatro aqui que eu criei. Eu acho que teria... Ah, tá. Cadastra, gera para ativar a conta, que é esse aqui. Depois que ativou, dá o boas-vindas. Aí tem o que recupera a senha, tá. É isso aí mesmo, cara. Então, esses seriam os e-mails, o padrão de e-mail que eu criei, né? E retorno HTTP. Ah, aqui entra outra questão. É o seguinte. Eu padronizo o retorno. Então, por exemplo, assim, ó. Aqui no controller, eu tenho assim, ó. Erro client, erro de validação. Eu devo ter erro server, né? Sucesso. Isso vem tudo dessa retorno HTTP, tá? Então, por exemplo, aqui, eu já tenho um padrão aqui. Então, digamos assim, ó. Erro validação, por default, se eu não estiver passando no status, vai ser 10422, né? E vai vir ali a mensagem, e vai vir, tem um trata aqui, ó, trata a mensagem, vai vir sempre o retorno assim, ó. Sucesso, true ou false, no caso aqui vai vir falso. Mensagem, tá? Vai vir a mensagem que está sendo passada e vai vir o dados, tá? Tá aqui dentro, beleza? Então é isso aí que vai retornar. O dados, não, esses dois sempre vão vir, o dados pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, por exemplo, o client sempre vai ser 400, a não ser também que eu passe outro status. Erro de permissão por padrão 403, mas mesma ideia. Não encontrado 404, erro de server 500 e sucesso 200, né? Ou outra coisa também, né? 201, enfim. E o tratamento da mensagem. Então, assim fica bem padronizado a aplicação, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Isso aqui, o que tem mais a observar antes de botar rodar? O que eu não botei aqui, tá? Talvez aqui, ó, no meu trata erro, onde é que está? É na genérica, né? No meu trata erro, aqui, ó, eu botei um console log, tá? Isso aqui, se der algum erro, poderia ser, né? Eu uso na empresa dessa forma um arquivo. Eu costumo trabalhar com logs diários e eu tenho um rotacionador de log, que a cada tanto dia também diminui os logs. Então, nas minhas aplicações, eu trabalho com log em arquivo, tá? Poderia ser um log em banco, poderia ser, enfim, né? Geralmente, log em banco, se for fazer, faça num outro banco, não faça no mesmo banco da aplicação, porque e se o banco parou, né? Ou também vai encher o banco de lixo. Então, tem essas coisas, né? Eu gosto de trabalhar com arquivo de texto. Então, aqui eu poderia ter botado a função do arquivo de texto, mas ia ficar um padrão inicial muito grande, então fica, quem sabe, para uma próxima, eu posso complementar isso, desenvolver. Na parte aqui também do middleware aqui, aqui na parte onde eu faço as verificação da sessão, por exemplo, né? Eu checo se o token gerado, na verdade eu comparo pelo JTI, que é um identificador único do token, né? Eu não comparo o token todo, né? Eu verifico se também o IP que está sendo acessado é daquela mesma máquina, se é a mesma máquina ou o mesmo aparelho telefônico, enfim, de onde estiver acessando, né? Por quê? Porque na hora de logar, às vezes alguém pode interceptar o token, né? E roubar essa informação, né? Pegar esse cookie que gera. Então, isso é uma coisa importante, né? Esse tipo de verificação. Isso aqui é uma ideia que poderia estar também no log, poderia não, numa aplicação mais robusta estaria num log, né? Eu estou jogando aqui para o console, mas nas minhas aplicações isso aqui vai para um log, tá? Aqui mesma coisa, né? Vai para um log. A parte do abuso lá, né? Tá tendo muito abuso, que é a parte ali do rate limiter.
também botar num arquivo de log. Talvez pode ficar para uma próxima desenvolver isso aí, né? Então, eu creio que do que eu fiz aqui, foi a única coisa que eu disse, não vou colocar para não ficar muita coisa. Beleza, pessoal? Vamos ver isso aqui rodando, então. Eu já estou aqui com o Redis aqui rodando no Docker. O MySQL está rodando num servidor meu lá da empresa, então não está no Docker, mas o exemplo, eu passei ali as instruções, vai rodar local na máquina, bota no Dockerzinho, né? Vamos rodar aqui. A aplicaçãozinha está rodando, beleza? Vamos lá no Postman. Eu não tenho nada cadastrado, tá? Nenhum usuário cadastrado. Vamos criar um usuário, então, primeiro, né? Aqui eu estou criando um usuário, Diogo Loff, e-mail, tal, senha, tema. É os campos que aceita. Nessa minha rotina, eu não estou aceitando criar ele como admin. Admin tá dando de alterar só pelo banco, tá? Então, não, o meu esquema lá não permite criar com admin. Beleza? Então, vamos criar ele aqui. Ó, usuário criado. Esse é o padrãozinho de mensagem que eu gosto de trabalhar, seja para erro ou sucesso, né? Que deu sucesso, 201 create. Então, por exemplo, aqui, ó, sucesso true, mensagem, usuário criado com sucesso e os dados que vieram, que eu só estou retornando o ID do usuário. Poderia estar retornando outras coisas, se fosse o caso. Tá? Eu fiz um exemplo bem simples. Bom, criei usuário. Agora o que acontece? Eu criei usuário, foi enviado um e-mail, porque eu não consigo logar. Quer ver? Eu vou tentar fazer o login deste usuário, tá? Aqui até tá com histórico que eu estava testando antes. Vamos tentar. Ó, usuário sem inválidos. Ah, tá. Peraí, eu criei usuário sem que eu botei aqui. Botei outra senha. Deixa eu copiar a senha aqui. Copiar. Ó, conta não ativa. Ative só a conta primeiro. Então vamos lá no meu e-mail. Eu devo ter recebido algum e-mail aqui. O e-mail não chegou. Pode ser que já esteja indo pro lixo. Não. Ah, chegou, ó. Minha aplicação, porque eu deixei lá como minha aplicação, o nome da aplicação, né? Ativar conta. Então aqui já veio um e-mailzinho padrão, poderia ter uma logo aqui e tal, então, né? Aqui seria o endereço lá do front-end, por exemplo, né? Seria o endereço do front-end. Como eu não desenvolvi o front-end, fica por isso mesmo. Eu vou copiar só o token gerado aqui. Onde copiar aqui? Vou copiar lá na tabela, mais fácil. Se a gente vir aqui, ó, ele criou o usuário, tá? Ele não está ativo ainda. E aqui na tabela usuário tokens, ele criou um token, tá? Esse token tem uma validade, tá aqui a validade dele, certo? É válido até amanhã, eu botei 24 horas. E vamos copiar ele. Copiando ele, eu posso fazer a ativação da minha conta, né? Vamos lá no Postman novamente. Ativar o usuário. Então, vou colocar aqui, coloquei o e-mail, né? Se o e-mail estiver errado, ele iria criticar. Vamos botar aqui, ó. Ó, token inválido ou expirado, não achou. Então, tem que casar as duas coisas. Usuário ativado com sucesso. Aqui tá um pouquinho demorado, porque o envio de e-mail tá dentro dessas rotinas, tá? Talvez, se fosse uma aplicação mais robusta e tal, era ideal que a rotina de e-mail fosse um serviço à parte, por exemplo, até para não deixar a aplicação lenta, tá? Eu botei aqui para servir de exemplo, para quem quiser usar, né? Mas são insights que eu tô dando aqui, tá? Vamos ver lá o e-mail, deve ter chegado o e-mail. Ó, conta ativada. Ela veio o e-mail aqui de conta ativada. Agora já posso fazer o meu login. Beleza? Vamos lá fazer o login. Login de usuário. Deixa eu... A senha eu já copiei antes. Vamos tentar logar. Ó. Logado. E aqui está meu token de autenticação. Vamos copiar esse token, porque eu vou precisar para as outras rotinas. O que aconteceu aqui com o meu token aqui? Meu token deu como usado, tá? Agora vamos... depois eu vamos por partes, tá? Não vou adiantar aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer... Digamos que eu não tivesse recebido o token. Aí eu tenho essa rota aqui, gerar novo token de usuário, tá? Eu vou enviar, só que, ó, ele já deu aqui que, né?
que não completou essa coisa. Por quê? Porque a conta já está ativada. Tá? Então, se ela não tivesse ativada, ia mandar um outro e-mail com outro token. Se eu solicitar e definir senha, por exemplo, vamos solicitar e definir senha. Vai mandar um e-mail para mim. Ó, um e-mail foi solicitado para redefinir senha. Vamos lá no meu e-mail novamente. Tá aqui, ó. Olá, Diogo, tal. Esse aqui tem 60 minutos de validade, né? Vamos copiar aqui. Grava também lá na mesma tabela, lá naquela mesma tabela dos tokens, né? Eu tenho o tipo aqui, ó. Tipo 0 é token de ativação e tipo 1 é token de senha, tá? Vamos lá alterar nossa senha. Aí é só ir no redefinir senha, colocar o token, usuário, aqui está outra senha, por exemplo, e enviar. Ó, senha redefinida com sucesso. Beleza? Então, esse seria por caso de o usuário esquecer a senha. Vamos fazer o login de novo. Logar, tá logado. E agora, que outras funções que a gente tem aqui? Tá? A gente tem, por exemplo, digamos, alterar o usuário. Tá? Pegar o body aqui. Eu vou mudar o meu nome para Diogo André, que meu nome é Diogo André, né? Se eu quisesse alterar a senha aqui, tá? Nessa construção que eu fiz, tu não consegue, tá? Alterar e-mail também não consegue nesse modelo aqui. Mas, por exemplo, se tu botasse aqui editar senha, tá? Se tu botasse editar senha aqui, tu teria que passar só a senha atual, tá? E a nova senha. Aí ele vai atualizar a senha. Se fosse editar e-mail, você é obrigado a passar a senha atual e o novo e-mail. Beleza, pessoal? Então seria mais ou menos dessa forma que funciona, tá? Daí tem que olhar o código ali, ver certinho e fazer. Vamos alterar aqui. Ó, token inspirado inválido. Tá, porque o token que eu estava usando antes era outro, né? Eu tinha feito meus testes antes. Então vamos botar o token que eu peguei agora. Acesso negado, você não tem permissão para atualizar esse usuário. Muito importante. Tá? O que acontece? Para alterar, o meu usuário é 42. Antes tinha 41 aqui, até eu excluí, né? Ele poderia ter dado que o usuário aqui não existe, mas enfim. Só que ele fez uma checagem antes. O que acontece? Para alterar um usuário, só pode se ele for ele mesmo ou um usuário admin. Como meu usuário não é admin, né? Ele está dizendo ali que não pode alterar, porque o ID do usuário está diferente. O meu ID aqui é 42. Deixa eu alterar, ó. As alteradas com sucesso. Buscar usuário, funciona da mesma coisa. Deixa eu colocar o token aqui. Se eu fosse buscar o 41 e dizer que eu não posso ver esses dados porque eu não sou admin, mas eu posso ver de mim mesmo, né? Então veio meus dados aqui, beleza? Listar usuários. Essa aqui, se não for admin, não vai conseguir acessar, né? Deixa eu botar o token aqui. Não vai conseguir acessar, beleza, galera? Então não terá como. Desativar usuário seria para eu desativar a conta, tá? Então, botaria aqui o ID do usuário, desativar. Aqui, se eu botar o meu, eu não vou desativar, né? Mas se eu botar aqui, ideia coisa, ele vai desativar a minha conta, beleza? E deletar o usuário seria para deletar fisicamente também, só admin consegue fazer, né? O token inspirado, deixa eu trocar o token aqui. Ó, né? Eu não posso fazer, então não dá para excluir o usuário. E aqui nem se eu fosse eu mesmo, tá? Eu não conseguiria me auto-excluir, tá? Eu só conseguiria me auto-desativar, beleza? Então vamos lá. Vamos dizer que eu altere agora para admin. Vamos dizer que eu vire admin. Como eu não permito por lá mexer, vai ter que ser pelo banco, né? Eu não criei a função de poder nem editar o admin, tá? Vou botar eu agora que eu sou admin. Se eu tentar vir aqui listar o usuário, também ele não vai deixar, tá, galera? Quer ver? Ó, você não tem permissão para listar o usuário. Mas como, Diogo, tu não trocou para admin? Troquei. Só que assim, isso é outra questão importante de segurança. O admin, eu cruzo ele com o que está no banco e com o que gerou no meu toque no momento da autorização. Então tem que estar tudo batendo, tá? Mesma coisa se eu desativar a conta agora, ela já fica desativa, mesmo que eu tivesse
gerado um token ali, eu para de funcionar, porque eu checo se está ativo ou não. São validações importantes que às vezes o pessoal deixa de fora, tá, galera? Então, por exemplo, aqui eu teria que logar novamente, né? Agora eu vou logar novamente, vai me limite atingido. Ah, entrei nos 10 minutos, galera. Putz, eu vou ter que limpar ali o Reds. Mas, ó, mesma coisa, por quê? Porque não deu 10 minutos ainda que eu tô testando e provavelmente daqui das rotas públicas eu acessei mais de 10 vezes, né? Eu devia ter aumentado ali o número de situações. Na verdade, eu vou aumentar o número de situações para eu poder continuar aqui, né? Deixa eu voltar aqui na aplicação. Onde é que tá o VS Code aqui? Tá aqui. Vamos colocar. Deixa eu botar aqui 20. E senão não dá, né, galera? Vamos lá. Send. Beleza, gerei o toque. Tá ok. Vamos tentar listar os usuários agora, que eu agora sou admin, né? Mudei lá para admin, atualizei o token. Ó, se tivesse mais de um usuário cadastrado, viria todos os usuários aqui, um na sequência do outro, tá? E como eu disse, eu tenho um padrãozinho de trabalhar, então sempre vai ser dessa forma mais ou menos aqui, tá? Sempre, mais ou menos não, sempre vai ser dessa forma. Beleza, pessoal? Então, creio que é isso, tá? Até eu me alonguei mais aqui, eu achei que eu faria esse vídeo em 20 minutos, já está em 41 aqui, marcando no OBS aqui. Então é o seguinte, galera, tá disponível, quem quiser usar pode usar à vontade, tá? Quem quiser contribuir, dar ideias e tal, pode dar ideias. Talvez eu, com o passar do tempo, possa ir incrementando isso aqui, fazer o log em arquivos, que eu decidi nesse momento deixar fora. Implementar o rate limiter para as rotas internas, que eu acabei não implementando, apesar de ser copia e cola quase da outra ali e com algum outro ajustezinho só, né? Porque vai depender muito do que for construído, vai aplicar o limite ou não com relação às rotas que não são públicas, né? Se a tua aplicação for uma aplicação, às vezes, que é destinada a um determinado cliente e é interno, não é algo, como é que eu vou explicar, ao grande público, às vezes nem precisa botar rater limite para rotas privadas, né? Então tem isso também. Enfim, tá? Se você tem alguma ideia, outra questão de segurança que eu não abordei aqui, que eu possa ter esquecido, coloque nos comentários, tá? Eu posso dar uma olhada e falar sobre ela. Então é isso, galera. Eu acho que aqui é uma contribuição um pouco diferente dessa vez, né? Sair um pouquinho do Delphi para trazer um pouquinho também de JavaScript. As duas linguagens que eu mais gosto de trabalhar. Tanto o interessante é que uma é totalmente tipada, verbosa, e a outra é totalmente ao contrário disso, né? As duas vertentes, digamos, extremas, vamos assim dizer, né? Então é isso aí. Valeu, galera. Até mais. Fui.